Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar todas as manhãs na sua companhia e poder entrar na sua casa. Hoje o nosso programa vai ser sobre São José, família e o trabalho. E para isso hoje nós temos aqui prata da casa, ou seja, temos o Pablo de Melo, nosso irmão de comunidade, muito bem-vindo. Obrigado, Sandra. E o Péricles, que trabalha connosco e que já é repetente neste programa. É verdade, Sandra. Obrigado pelo convite e obrigado a todos em casa que nos assistem. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Colocando aqui aos pés de São José, você que nos acompanha neste momento, que está aí desse lado, tudo aquilo que vai no seu coração, todos os seus impossíveis nós colocamos aqui no coração deste Pai que tanto amou, que tanto se entregou e que vela por todos nós. Pablo, alguma intenção? De maneira particular, eu quero apresentar as nossas famílias a São José. Ele que é o patrono das famílias, pedindo que ele tome conta de tudo aquilo que são situações que nós vivemos diariamente na nossa rotina, que envolve a nossa família, na criação dos filhos, no desenvolver do nosso trabalho, o sustento dela. Pedimos que tudo isso seja mediado, que aconteça a intercessão desse grande santo, que é São José. Que nós agora possamos rezar a São José pelo trabalho, peçamos a sua intercessão. Oremos todos juntos. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar em espírito de paciência para expiar nossos pecados, de trabalhar sobretudo com desapego e dedicação pelos que dependem do nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja, que os trabalhadores se unam em organizações que defendem os seus direitos e respeitem os alheios, que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai, que se convertem os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permite providenciar o sustento dos nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, tudo por Maria. Tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. São José. Tal será vossa inspiração na vida e na morte. Amém. São José, valei-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como estamos a falar de desafios de pais, desafios também a acompanharem a rúbrica com a enfermeira Andreia, que nos vai explicar como se deve deitar os bebés. Vamos ver. Olá, sou a Andreia e sou enfermeira há cerca de 10 anos. Há praticamente 5 anos tirei a minha especialidade em enfermagem à pessoa em situação crítica, direcionado para bebés, crianças e adolescentes em situação de urgência e de cuidados intensivos. Em abril de 2020 criei o blog e o projeto SOS Mamã para ajudar todos aí em casa, familiares, pais, avós, cuidadores, padrinhos, tios, madrinhas, todos aqueles que queiram aprender um bocadinho mais sobre bebés e crianças e sentirem-se seguros e tranquilos no cuidado destes seres tão importantes da nossa vida. Hoje estou aqui para vos falar sobre morte súbita, mas também estou nas redes sociais e no blog SOS Mamã, em www.sosmamã.pt e nas redes sociais em SOS Mamã PT, em Facebook e em Instagram. Então, hoje, a morte súbita sabemos que é um tema muito frequente no mundo, sobretudo. Cada vez mais os números em Portugal são mais reduzidos, porque cada vez mais vocês aí em casa ouvem aquilo que os profissionais de saúde têm para vos ensinar sobre esta matéria tão importante.
Na realidade, a morte súbita não tem um único fator causador. É uma série de fatores em conjunto uns com os outros que pode causar a morte súbita. Um dos principais é quando os bebés dormem com os pais. Mas não vale a pena eu chegar aqui e dizer não durmam com os vossos filhos quando eu sei que vocês vão dormir com os vossos filhos. E então vou dizer-vos de forma segura como o podem fazer. Se quiserem deitar o bebê na vossa cama, devem fazê-lo do lado de um único cuidador. Não coloquem o bebê entre a mãe e o pai. Ou fica do lado da mãe ou fica do lado do pai. Onde deve existir uma cancela para o bebê não cair. Nunca devem tapar o bebê com a roupa da vossa cama com que se tapam a vocês e os colchões não devem ser colchões moles, colchões de água, em que o bebê possa ficar enterrado e nós, com alguma parte do nosso corpo, possamos sufocar o nosso bebê. Mas e então como é que devemos fazer quando o bebê está no seu berço para prevenirmos a morte súbita? Sabiam que tudo o que é bonecos, lenços, toalhas à frente da cara do bebê pode sufocar o bebê, ainda por cima até aos 6 meses, que é quando a morte súbita é mais frequente e o bebê não se consegue defender. E então vamos ver aqui, nesta experiência que aqui tenho, o que é que está incorreto, praticamente tudo. Então temos aqui um bebê que tem um boneco muito bonito de dormir à frente da sua cara. Se o bebê mexer a cara por algum motivo, o que vai acontecer é que este boneco pode ir para a frente da cara do bebê e pode realmente sufocá-lo e ele não se consegue defender. Então não queremos bonecos de dormir pelo menos até aos 6 meses de idade. Afinal de contas, o bebê nem vai perceber o que isto é enquanto não tiver 6, 7, 8 meses de idade. Depois, a roupa não deve estar por esta zona, porque facilmente se o bebê mexer a cara, a roupa vem igualmente para a cara e pode, mais uma vez, asfixiar o nosso bebê. Então a roupa com que tapamos o bebê deve estar pela axila, abaixo das axilas, de forma a que não tenha maneira de chegar à cara do bebê. E depois é a posição. Será que este bebê está bem deitado? Não, de todo. Os bebés não se devem deitar de lado, muito menos tão de lado, porque o que é que pode acontecer? O bebê pode voltar-se sem querer e sufocar na roupa da cama. Já para não falar que não queremos almofadas no primeiro ano de vida do bebê. As almofadas estão contraindicadas, vamos tirá-la também. Queremos somente o bebê. Se o bebê gostar, podemos utilizar uma xuxa, mas não queremos aquelas coisinhas de prender aqui colocadas na cama, porque podem sufocar mais uma vez o nosso bebê. Colocamos só a xuxa, não queremos roupa, a não ser eventualmente uma pequena mantinha pelas axilas do nosso bebê. Uma manta que deve ser o mais próximo possível do 100% algodão. Não devemos utilizar nem edredons, nem cobertores pesados, que o bebê não vai conseguir defender-se se esta roupa chegar à zona da cara. Outra opção muito interessante e que eu gosto de trazer é o saco de dormir. Estas opções podem ser utilizadas durante todo o ano, ou seja, temos sacos de dormir mais quentinhos e sacos mais frescos para a altura do verão. Por exemplo, no verão podemos ter o nosso bebê só de fralda e colocá-lo dentro do saco de dormir. No inverno podemos vesti-lo com a roupa que quisermos e colocá-lo dentro do saquinho de dormir. Vamos ver como? O bebê fica aqui dentro como se fosse uma peça de roupa, é quentinho, imaginem o inverno, vai permitir que o bebê não passe frio e ao mesmo tempo está a protegê-lo de qualquer adversidade e não há qualquer risco de asfixiar o nosso bebê porque a roupa não consegue chegar à cara do meu bebê. Ou seja, eu tenho o bebê quentinho no inverno, por exemplo, e está seguro de forma a não haver qualquer risco de sufocamento. No verão, ou não uso nada, uso só a roupa que tenho no meu bebê, ou então coloco-o de fralda dentro do saco de dormir. Estas são algumas das dicas úteis na questão da morte súbita e se me quiserem encontrar a mim e ainda há mais dicas, podem ir ao blog SOS Mamãe, www.sosmamam.pt, às redes sociais Instagram e Facebook com o nome SOS Mamãe PT e ainda por e-mail para mailsosmamam@gmail.com, onde eu respondo às vossas questões e vos poderei ajudar em qualquer adversidade. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada, enfermeira Andreia, pelas dicas que nos deu. Atenção, pais, fiquem atentos.
aí a estas dicas e caso precisem de ajuda, podem recorrer ao site. E hoje o nosso tema é sobre São José, família e o trabalho. E para isso tenho aqui duas pessoas que com certeza aí em casa já conhece, o Pablo de Melo, missionário da comunidade Canção Nova. Muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Sandra. E o Péricles, que é nosso colaborador. Bem-vindo. Exato, obrigado, Sandra, mais uma vez. E temos aqui hoje a nossa mesa de pequeno almoço que a nossa querida Telminha preparou para nós com muito amor e carinho. E desde já a aguinha aí para o chá. Quer chá? Vou passar para o Pablo. E enquanto vamos aqui nos servindo, Pablo, quem é o Pablo? Para as pessoas saberem quem é lá em casa. Quem é o Pablo de Melo? Então, Pablo é missionário da comunidade Canção Nova, do núcleo há 15 anos. E estou aqui em Portugal há 1 ano e meio, com a graça de Deus, e estou hoje como responsável do departamento de eventos da comunidade Canção Nova. Pois diz do nosso carisma essa realização de eventos por Portugal, em Fátima e até mesmo fora de Portugal. Sou casado com a Célia, que também é membro da comunidade Canção Nova há mais de 6 anos. E temos 2 filhos, o Pedro José e a Maria Rita. Péricles, quem é o Péricles? Bom, eu conheci a Canção Nova em 2008, depois, meados de 2009, comecei a trabalhar aqui e tem sido praticamente uma escala para mim, uma escala de formação diária de como ser um homem diferente para esse mundo novo. Eu também já trabalho aqui há bastante tempo, faço um pouco de tudo. Na verdade, acabo por ser trabalhar aquilo que é necessário, porque há sempre uma coisa ou outra que é preciso fazer e a gente tenta fazer um pouco de tudo. Mas sou responsável pelo marketing aqui da TV e também sou casado, tenho 2 filhos, o Benjamin, o mais pequeno, e o Davi. E a minha esposa também já pertenceu à comunidade Canção Nova, ele fez o retorno esse ano e é do 2º elo. E pronto, estamos nessa caminhada. E na Canção Nova nós sempre fazemos tudo um pouco, não é verdade? É verdade. Nunca Com ficamos certeza. só com uma coisa. É uma coisa que eu admirei muito quando eu cheguei à Canção Nova, porque se nós formos analisar as outras televisões, cada pessoa que chega já chega com umas especificações. Chegou para isto, é isto que ele vai fazer. Aqui o que é que acontece? Aqui nós acabamos de ser um pouco polivalente. Nós começamos a ter formações, hoje estás habilitado a fazer isto, amanhã vais ajudar o ciclano que precisa de uma ajuda, também acabas por ficar habilitado a fazer outra coisa, e isso é espetacular. É espetacular porque, agora analisando a Canção Nova como empresa, é espetacular porque a empresa acaba por ter sempre uma pessoa, mesmo que falte uma, tem sempre onde recorrer e ter o trabalho sempre feito. Isso é muito importante. À semelhança de São José, falem-nos do desafio do silêncio e da humildade nas diferentes ações da vossa vida enquanto trabalhador e pai em simultâneo. É um desafio no dia de hoje, no mundo de hoje, a gente dar esse testemunho. Vivemos um mundo muito cheio de coisas, cheio de tarefas, um mundo acelerado, perdão. E olhar para São José, muitas vezes, é ir de encontro com aquilo que a gente é colocado no mundo, né? Primeiro trabalho, primeiro preciso conseguir dinheiro, preciso sustentar minha família com dinheiro, com alimento. Claro que isso é possível acontecer, mas São José nos ensina o testemunho principal, né? De levar Deus para a nossa família, o testemunho enquanto pessoa, enquanto cidadão, pessoa honesta, um bom pai, um bom marido. São José está aí. E o resto é a consequência. Então, vejo que no dia de hoje, o testemunho que São José nos ajuda, nos auxilia, é esse testemunho dessa simplicidade, essa humildade. A gente pensa tanto assim, eu preciso de dinheiro, que eu quero comprar isso para o meu filho, mas aí a gente esquece do amor. Isso é verdade. Né? Isso, o Pablo a falar, faz-me lembrar muito do meu pai. Eu, quando vejo-me como homem, como um pai, eu tento seguir muito o modelo do meu pai, que é um homem que eu admirei e admiro muito,
para mim é o meu modelo que eu vou ter por toda a vida. Nunca encontrei uma pessoa tão espetacular como meu pai. E eu dediquei boa parte da minha vida a estar ao lado dele no trabalho o tempo inteiro. E ele fez um processo inverso da sociedade de hoje. Hoje, quando eu vejo a sociedade, eles pensam no filho como um estrovo. Não só como um estrovo, mas como uma despesa. O filho, eu tenho que sustentá-lo, eu tenho que colocar na escola, eu tenho que fazer isto. E o meu pai teve 11 filhos. Ele teve 11 filhos e todos são formados, conseguiu formar todos. Então, na época dele, quando nascia um filho, era uma alegria. Era uma alegria muito grande porque era mais um que veio dar mais força à família. A gente ia para o campo, trabalhávamos todos no campo. Não havia essa coisa de exploração infantil, não havia nada. Se eu fosse pequeno, não conseguia trabalhar com enxada, eu levava água. E era bonito, e a gente aprendia as coisas. E aprendia a fazer as coisas, e era espetacular. E depois eu vi a minha mãe, nunca trabalhou, sempre trabalhou dentro de casa. Isso era espetacular porque ela não tinha essa preocupação de conciliar o trabalho com a família. Ela dedicava 100% à família. Não tinha esse conflito que existe hoje. Estou preocupado em sair correr para o trabalho e preocupado com os filhos. Não, a minha mãe cuidava de todos nós. Agora o ciclano vai à escola, o beltrano está a chegar, ele tinha controle daquilo tudo. E o meu pai trabalhava e sustentava a casa. Sempre muito, 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 muito religioso. Metade das coisas que eu sei da minha vida eu aprendi com ele no campo. Às vezes estamos a trabalhar, ele, por exemplo, a contar a história do José do Egito e essas pequenas coisas, e aquilo marca profundamente. Depois, quando cresces, aquela história, depois vais perceber a história, o contexto e muito mais. E nesse aspecto, como o Pablo dizia, o mundo atual, quem não tem esse contacto com a igreja para levar esse testemunho de São José, às vezes é muito duro, muito difícil. São José, ele era a figura paterna da Sagrada Família e ele tinha sempre um coração disponível para fazer aquela que é a vontade de Deus. Como é que vocês, no vosso trabalho, vocês conciliam a fé com o trabalho e essa disponibilidade de, no vosso trabalho, fazer aquela que é a vontade de Deus? Eu vejo que o desafio aí está em você colocar um sentido naquilo que é a sua missão, aquilo que Deus lhe confia a cada dia. Deus lhe confia algo. A família, em primeiro lugar, lhe confia pessoas ao qual nós, isso eu falo também no âmbito, enquanto missionário, o Senhor confia almas para nós, né? E se eu não coloco um sentido, um para quê, que essa minha missão me leva a ser mais de Deus, mas também ser mais eu mesmo, né? Se eu não tiver configurado isso dentro de mim, eu não consigo exercer essa realização enquanto São José, como São José realizou, né? Um exemplo, São José, falar de São José para mim eu tenho essa experiência desde jovem, desde pequeno, e me encanta São José. E a humanidade de São José. Imagine, será que São José teve aquela frustração de não conseguir um local para a sua esposa ter um filho, que esse filho era o filho de Deus, né? Quais são as frustrações que nós carregamos hoje na nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, a missão de São José nunca deixou de ser bela, extraordinária, né? Então, às vezes, a gente fica ali naquela frustração e não conseguimos dar passos, né? Isso seja no âmbito enquanto a nossa família, enquanto a nossa missão, trabalho. E São José nos ensina isso. Em meio à nossa humanidade, a defeitos, a subidas e descidas, né? Precisamos colocar um sentido e contemplar a nossa missão e ir em frente, né? Ir em frente. E há sempre dificuldades. Sim. Não podemos pensar em São José e dizer assim, ele foi pai de Jesus, então a vida dele foi simples, foi bonito, foi tudo maravilhoso. Não, foi muito difícil. A partir, por exemplo, se nós queremos se nós queremos ter um filho adotivo, o que é que fizemos? Eu vou combinar com a minha mulher, vou dizer assim, olha, vamos adotar um filho, vamos pensar aquilo, vamos sim, vamos adotar. São José não teve isto, não é? É mesmo. São José, o que aconteceu? Simplesmente ele nasceu para ser um pai adotivo de Jesus. O desígnio de Deus para São José disse, olha, tu vais ser pai do meu filho. Isso é espetacular.
São José teve a graça que nenhum homem mais teve. E não sei se há de ter. Então, o que é que acontece? Ele teve esse papel espetacular de nascer com esse desígnio que Deus traçou para ele. Ele vai ser o pai adotivo do meu filho. Não escolheu. Ele não escolheu. Todo mundo, quando adota um filho, escolhe para adotar. Ele não. Deus deu-lhe aquilo. E ele recebeu com amor. Desde a altura que ele recebeu, começou as dificuldades. No sonho já a dizer, olha, sai com o menino Jesus daqui, vai para o Egito. Então teve sempre dificuldades. E nós também, como pai, nós não temos essas dificuldades, temos outros. Agora, esse era dócil a Deus e entregar essas pequenas dificuldades a Deus e esperar que Ele nos ajude a resolver essas pequenas barreiras do cotidiano. A nossa primeira parte já está quase a chegar ao fim, muito rapidamente. São José era o homem que providenciava o sustento da sua família. Nós, na comunidade Canção Nova, somos chamados a viver da divina providência. Como é que vocês vivem isso na vossa família? Força! Então, vamos lá. Como eu mencionei ainda há pouco, eu sou da comunidade Canção Nova e diz do nosso carisma, né? Viver da providência é o confiar. E aí, é interessante que a própria igreja, também, para quem não sabe, a quarta-feira é dedicada à providência e também a São José, né? E o homem da providência que foi São José, sabe? Atravessar aquele deserto com a esposa, com o filho na situação, a providência de conseguir um local para o nascimento de Jesus e que não era exatamente aquilo que ele planejava, porque com certeza ele queria algo pelo menos mais confortável. Deus dá uma providência daquilo que é necessário para aquele momento, para o Filho de Deus, imagine para nós. É verdade. Né? Então, São José nos ensina também a viver da providência. A providência que é aquilo que Deus sabe o que é melhor para nós. Não só no material, mas dos acontecimentos da nossa vida, daquilo que nós passamos. E o que me encanta, ao Périx falar, me lembrou isso também. Que da Sagrada Família nós temos, claro, Nossa Senhora, temos Jesus, temos São José. Maria nasceu concebida sem pecado, mas São José não. São José era humano, totalmente humano. Não estou, claro, em nenhum momento falando nenhuma heresia aqui, tirando a humanidade da Virgem Maria, né? Mas São José é extremamente humano. E ele sentiu, e em nenhum momento, a palavra de Deus mostra, nega as suas fragilidades. Como pensou em abandonar, né? Mas não pelo pecado, pelo erro, mas porque ele olhava tamanha grandiosidade. Eu vou dar conta, vamos dizer assim, né? Então, São José nos ensina a confiar na providência. Porque quando a gente olha, a gente é incapaz, mas a graça de Deus nos capacita. E ter essa... Eu até antes de chegar à Canção Nova, eu não sabia o que era viver da providência. Hoje eu consigo relacionar pequenas coisas, eu consigo ver a fé do meu pai na forma como ele fazia as coisas, eu consigo associar aquilo à divina providência. Ele também nunca falou disto. Mas hoje, por exemplo, eu quando recebo o meu salário, eu antes de tocar nele, a primeira coisa que eu peço, eu digo, São José, ajuda-me a governar a minha casa esse mês, com esse dinheiro que eu recebi. E começo a fazer as coisas, eu comecei a perceber como é que funcionava a divina providência. E é uma coisa espetacular e muito bonito. É muito bonito. Se a gente até... É uma coisa que muita gente não sabe ou não pensa, mas se a gente for rezar um simples Pai Nosso, quando nós começamos a rezar e damos o Pai Nosso de cada dia, nós não dizemos o Pai Nosso de todos os dias, é de cada dia. É hoje e vamos esperar amanhã. É isso que é a divina providência, a gente esperar todos os dias que aquilo acontece, porque Deus espera que nós dependemos unicamente dele, todos os dias, todos os santos dias. E isto é uma coisa que eu aprendi aqui dentro da Canção Nova, que eu levo comigo com muito orgulho. Esse viver da divina providência. E quando nós vamos analisar a história de São José, realmente é um modelo muito forte para quem quer viver, fazer essa experiência da divina providência. E nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos partilhando, apesar de você em casa não ver, mas depois no intervalo nós ainda conversamos bastante. E vá tomar também um cafezinho e já voltamos.
E estamos na segunda parte do nosso programa, a SIC ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é São José, Família e o Trabalho. E para isso hoje tenho aqui dois convidados muito queridos para todos nós, que é o Pablo, bem-vindo novamente. Obrigado. E o Péricles. Obrigado. O Papa Francisco refere que a pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se em certa medida criadora do mundo que a rodeia. Eu quero que comentem esta frase, peço-vos. Exatamente. Primeiro, se nós pensarmos no trabalho, o trabalho foi uma... Espero que não esteja a dizer nenhum exagero. O trabalho foi uma forma de Deus, uma forma que Deus nos deu para nos santificar. O trabalho é um meio para a nossa santificação. Por isso, a partir do momento que é santificado, nós estamos a colaborar com Deus para a criação do mundo, para a criação daquilo que é de Deus. Por exemplo, Deus fez tudo que Ele faz é perfeito e belo, mas acredito que o mundo não é completo. E nós estamos aqui todos os dias a trabalhar nesse mundo, a construí-lo. De forma certa, às vezes, de forma errada, mas estamos sempre a trabalhar. E a forma, esse trabalho santificado é que nos leva a Deus. Olha, posso dizer que meu irmão aqui falou muito bem, porque vinha isso na minha mente também, sabe? E muitas vezes o nosso trabalho faz com que a gente entre em comum com a cruz de Nosso Senhor, e muitas vezes. É verdade. Não é verdade? Por isso que nós fazemos o trabalho santificado, é essa graça de fazermos parte desse plano salvífico, né? De Deus e nós também, primeiramente, né? Até mesmo daqueles em trabalhos que as pessoas sofrem e, enfim, tão difícil, mas é uma mística que nós precisamos usar para nos encontrar com Deus. Por exemplo, imagina aquela mãe que sai de manhã bem cedo, 6 da manhã, o filho ainda está dormindo e volta quase à noite e podem falar, nossa, você quase não fica com seu filho. Realmente é difícil, eu gostaria. Mas o trabalho, que pode ser uma cruz, porque a cruz não fala sentido que está longe, né? Claro. É uma maneira de se aproximar de Deus. Santificação. É uma santificação. E é muito importante a gente saber que Jesus, até os 30 anos, antes de iniciar a vida pública, trabalhou ali com São José, na carpintaria, trabalhando ali, né? Para mostrar o quê? Que o trabalho faz parte diretamente do plano de salvação. Exatamente. E dignifica o homem. E nós, na comunidade Canção Nova, parte a nossa espiritualidade é o trabalho santificado, não é, Pablo? Sim, isso aí faz parte, isso aí diz de nós, inclusive o nosso carisma diferente de outros. Não quero dizer que o nosso carisma é melhor, não, isso aí para a igreja é um jardim bonito, cada um tem suas cores e belezas, mas nós, Canção Nova, nós não temos aquele tempo de parar para rezar como outras comunidades, congregações que tem uma manhã para fazer adoração. Imagina, se a gente tivesse amanhã, o programa não estava acontecendo. Exatamente. Né? Mas é quando desligar essa câmera, quando sair para pegar o carro, eu vou ali escutando o terço, quando eu paro, pego o meu terço, tiro do bolso, começo a rezar. Naquela meia hora ali eu vou na capela, porque aqui na Canção Nova, nas nossas casas de missão, onde temos essa graça de ter capela. É verdade. E principalmente por quê? Porque nós precisamos testemunhar isso para o povo. Eu garanto que quem nos assiste hoje não tem uma manhã inteira para fazer adoração. Não, tem que trabalhar. No meio do trabalho tem que viver essa espiritualidade. E aprender esse oração ao ritmo da vida, que é espetacular. Que eu também sou fruto disto. Eu aprendi aqui dentro da Canção Nova, eu não conhecia. Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu saía de manhã cedo com o Davi para o trabalho. Saíamos e era um percurso de 5 minutos, 7 minutos. E a Nícia rezava o terço. E aquilo incomodava-me, disse assim, Nícia, deixa estar, quando chegamos em casa a gente sente e reza sossegado. Depois é que eu percebi, ela disse-me assim, às vezes pode ser que não dê, isto é a oração ao ritmo da vida, e aos poucos eu fui perceber aquilo e continuamos a fazer aquilo. Hoje já não, fazemos de forma diferente, mas durante muito tempo fazíamos aquilo, essa oração. Depois quem me disse
na altura também que eu tinha que continuar com isto foi a Paula Ferraz. Sim. Ela disse assim, eu também saio para ir para o trabalho, o percurso que eu ando até chegar à escola é o tempo que eu tenho para rezar o meu terço. O nosso fundador diz que nós não podemos perder tempo e que todo o tempo deve ser aproveitado para rezar. E até enquanto estamos a trabalhar atrás de uma câmara, como está ali o Renan, aí também temos de estar com o nosso pensamento sempre em Deus e se alguma coisa correr mal, clamar o Espírito Santo, não é? É isso que o nosso fundador nos ensina tão bem e que nós temos que colocar em prática e faz parte da nossa vida. Porquê é que é tão importante, em certos momentos das nossas vidas, sermos silenciosos como São José? Porque São José, se nós formos a ver, na Bíblia pouco há sobre ele. E quando há alguma coisa, ele raramente fala. Ele era um homem extremamente silencioso. Porquê é que o silêncio é tão importante? Eu vejo assim, falando de São José, do que você me trouxe, São José, diferente de todos os outros santos, ele não tinha a missão de proclamar Jesus. Ele não falava como João Batista em diante, enfim, né, proclamar Jesus pelo mundo inteiro, não. Ele tinha a missão de guardar Jesus. Jesus tinha que estar escondido, guardado, né, porque não era o momento certo para Jesus iniciar o projeto destinado a patentar a vida pública de Jesus. Então, inclusive, quando se iniciou, não se fala mais de São José. É verdade. Ou seja, São José fez a sua missão. Então, aí São José nos ensina a viver o silêncio. Ele é o patrono da vida interior. Quantos os santos, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha e, enfim, outros que vivem essa devoção a São José, a sua maneira discreta de ser. Então, nos ensina, porque nós precisamos silenciar. Foram 30 anos antes da vida pública, onde São José foi conhecendo Jesus, Jesus dando-se a conhecer, né? Então, para a gente conhecer Jesus, ouvir Jesus, a gente precisa silêncio, a gente precisa silenciar, né? Então, São José está aí, é um exemplo claro que nos ensina, se a gente se apega a ele, mas, meu São José, me ajuda, mesmo que seja naqueles momentos assim que você respira, conta até 3 e fala, valeu-me, São José. É isso mesmo. E é no silêncio que a gente escuta, não é? Às vezes, por mais que nós corremos para cima e para baixo, nós acabamos sempre por escutar e perceber as coisas. É no silêncio íntimo do nosso coração que a gente escuta e percebe as coisas. No fundo, São José ensina-nos a ter uma vida interior, porque com certeza ele escutava muito a Deus porque ele silenciava e só se consegue escutar a Deus no silêncio. E eu acho que isso ele foi um professor, é um professor para todos nós e não foi à toa que o Santo Padre proclamou o ano de São José. Ano de mestre. Não é? De que forma, a partir do exemplo de São José, a família é lugar de pedagogia do amor e lugar onde aprendemos a amar? Eu costumo dizer que todo homem, principalmente eu falo agora olhando para a figura masculina, se espelhando São José, que o homem precisa entrar na oficina de São José. Acho que ali é o aprendizado. Foi que Jesus, eu falo porque foi o local onde Jesus aprendeu a ser homem, a ser Deus, mas na sua humanidade ele aprendeu com São José. Com São José. Com São José que falava assim, menino, larga isso. Com certeza. Com certeza. E ele foi aprendendo. Então é a oficina, a escola de São José que nós devemos aprender, que passa pelo silêncio, que passa pela humildade, que passa pelo desapego, que passa pela confiança na divina providência. Então, eu acho assim, São José, tão simples, discreto na palavra de Deus, mas de uma riqueza tão grande. Muito grande. Para que nós possamos olhar naquilo que é falado, naquilo que se diz de São José e acolhermos para nós, né? E eu falo, nós homens que estamos ali na frente de uma família onde o Senhor nos confia, nós precisamos viver isso, nos configurar na presença de São José e viver essa que é a oficina, essa escola de São José. Queres comentar alguma coisa? Não, eu acho que depois desse comentário do Pablo não tem muito a acrescentar. Em 2021, o Papa Francisco dedicou o ano de São José e escreveu a carta Patris Corde, onde apresenta várias perspectivas sobre a vida, as ações e o silêncio e a humildade de São José, esposo de Maria e pai de Jesus. Vou citar um excerto dessa carta. Um aspecto que caracteriza São José e tem sido
evidenciado desde os dias da primeira encíclica social, a Rerum Novarum de Leão XIII, é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. Pablo, como é que poderemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenham a possibilidade de um digno sustento? Pronto, eu acho assim que isso depende de cada um de nós. Eu acho algo pessoal ao nos deparar com a realidade do mundo. Hoje vivemos um tempo de guerra, né? Um tempo onde as pessoas precisam de nós. O que eu posso fazer, né? Madre Teresa de Calcutá nos ensina, né? Somos uma gotinha no oceano, mas é essa gotinha que forma o oceano. Então eu vejo que somos isso. Nós devemos, em prol da dignidade humana, eu acho que a nossa dignidade começa quando eu saio de mim e olho para o outro. Eu me torno uma pessoa cada vez mais digna quando eu saio de mim, quando meus olhos não estão extremamente voltados somente aos meus problemas, às minhas realidades, ao meu bem-estar, e começo a olhar para a dignidade do outro. O que eu posso acrescentar, né, para que a pessoa... Porque tá aí, existe miséria, existem pessoas que são maltratadas, pessoas que sofrem de qualquer maneira. E o que nós podemos fazer? Né? Começando no eu, mesmo que seja uma gotinha nesse oceano. E o que acontece hoje, parece que os valores que tínhamos antigamente não temos hoje. Vivemos num mundo com os valores invertidos. Antigamente, se formos analisar as sociedades, não havia cidades. Havia uma casa aqui, outra casa bem afastada. E apareceram as primeiras cidades para que o homem estivesse perto um do outro, para ajudar-se um ao outro. Hoje vivemos numa cidade e ninguém quer saber do outro. Eu sou capaz de entrar no elevador, meu vizinho não me dá nem bom dia, nem boa tarde, e sobe, vai para a casa dele, e não sabes nunca o que é que o outro está a passar, a dificuldade que ele está a ter. Nós somos cada vez mais egoístas em relação ao outro. Eu lembro, por exemplo, na minha infância, eu tive uma infância espetacular, numa cidadezinha muito simples, antiga, ainda muito tradicional, que, por exemplo, se a minha mãe precisasse estar no meio de estar a fazer o jantar, em vez de mandar uma laje, disse, olha, vai à casa da ciclana, busca-me tal coisa que me falta aqui. A gente ia correr e voltava, era uma experiência bonita. Hoje não existe isso, por exemplo, ciclana estava doente e todo mundo ia lá. Uma ia 10 horas, outro ia às 9, outro ia 11, outro ia meio-dia, todo mundo levava alguma coisa até ela se recuperar. Hoje não há essa força, não há esse pequeno gesto simples de amar o outro, do outro sentir que é amado, sentir esse calor humano, cada vez menos isso. Quanto mais a sociedade desenvolve, o homem fica para trás. Isso é muito bonito, nós na comunidade vivemos muito essa partilha, não é? Se, por exemplo, a roupa do meu filho passa para dos teus passa para nós, que são mais velhos, e assim vamos dando as roupas uns aos outros. Se alguém precisa de alguma coisa, vai lá a casa, eu preciso disto, tens isto, não sei o quê, e partilhamos entre nós. Se ganhamos, sei lá, muitas couves ou muitos espinafres, a gente divide entre nós. Então há muito essa partilha e isso é a graça também de nós podermos viver em comunidade e que acaba por ser também um testemunho para o mundo. Exatamente. Uma frase: ninguém tem tão pouco que não possa dar e ninguém tem tão muito que não possa receber. Exatamente. Então é uma pena que essa hierarquia de valores tem ficado para trás. O homem trabalha para ter riqueza, para ter dinheiro e outras condições e cresce só numa perna. O valor humano, que é importante, porque nós somos feitos por amor. Nós somos feitos, basicamente, vivemos por amor. Vou dar um exemplo muito simples. Uma criança nasce, ele não sabe nada, absolutamente nada. Colocamos ele no berço, ele chora. Nós chegamos lá, agarramos ele, colocamos ele no nosso corpo. Ele só sente o nosso calor, ele cala. Nós somos seres de afeto, de carinho. E o homem esquece disso completamente. Nós não sabemos amar.
nós não sabemos cuidar do outro. E isso é triste. E hoje a produção lançou-nos aqui um desafio. Isto tem a ver com a carta que o Papa Francisco escreveu, então vocês vão tirar umas frasezinhas cada um. Boa. E vão ter que comentar, olha só. Então vamos começar aqui pelo Péricles. Ok. Pronto, estamos aqui com São José. Diz lá a frase. Maria é o primeiro sacrário vivo. São José é a basílica que protege e guarda estes tesouros da nossa salvação. Muito bonita a frase. Maria é o sacrário vivo, São José é a basílica. E realmente São José foi aquele homem que sempre foi o protetor. Ele foi protetor em todos os aspectos. Por exemplo, eu dei o exemplo dele a dormir e tanto é que temos várias imagens de São José dormindo, porque ele sempre, em sonhos, Deus sempre falou com ele. Então ele a dormir e Deus a dizer, olha, pega o menino e vai para o Egito para proteger. Então ele teve sempre esse papel de protetor. Então, se ele é a basílica protege tudo que está lá dentro, não é? E a Maria é o sacrário vivo. E São José foi sempre esse protetor de Maria e de Jesus. Pablo. Vamos lá. Como realiza São José este guarda de Jesus e de Maria, com discrição, com humildade, no silêncio, mas com uma presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não conseguem entender? Eu vejo que isso é graça, né? É graça. São José nos mostra que é possível, né? A gente viver com discrição, com humildade, no silêncio, com a busca constante da fidelidade e mesmo quando a gente não consegue entender. Acho que isso é uma graça que nós devemos pedir a São José. E quando nos deparamos com a nossa limitação, ao pedir para São José, me recorda algo. São José era a figura humana mais próxima ali, fisicamente, em todo sentido, de Jesus e de Maria. E São José casou com a Virgem Maria. Então se tornou uma só carne. E a partir de então, todas as graças presentes em Nossa Senhora se fizeram presente em São José. E a gente esquece de pedir a intercessão desse santo. Tamanha grandiosidade. Então, quando eu chego nesses momentos aqui, constante fidelidade, mesmo quando eu não consigo entender, São José não entendeu também alguma, né? Com certeza. Muita coisa, né? Entendeu, Então, no meu ponto de vista, olhar é pedir a graça, que isso eu consigo ver somente com a graça, né? E por que não pedir a São José? Porque ele viveu tudo isso, tem tamanha presença, grandiosidade nele, em tudo aquilo que foi São José. Então a gente perde tempo de não pedir essa graça para ele. Exatamente. Vamos a mais uma. Mais uma? É. Vamos lá. Agora cá está. Opa, isso é grande. São José parece como um homem forte, corajoso, trabalhador, mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos, antes, pelo contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão e verdadeira abertura ao outro, de amor. Isso é verdade. E São José é um homem forte, muito forte. Desde o início mostrou isso. Por exemplo, quando ele podia ter negado Maria, logo no início, quando disseram, olha, Maria está grávida, podia qualquer ser humano que não tivesse essa força, essa humildade e esse amor muito grande era capaz de rejeitar. E naquela altura era muito forte. Apedrejada, não é? Exatamente. Mas ele, humildemente, com compaixão, com ternura, o que é que ele faz? Aceita Maria com muito amor, com muita paixão, sem reclamar, até perceber que, olha, o que ele espera realmente é do Espírito Santo. Isso é uma virtude muito grande que nós todos devemos de ter, compaixão e humildade e, sobretudo, amor. Pablo?
É a nossa Telminha que prepara estas coisas interessantes. Olha só, frase de São Bernardo. Podemos duvidar que São José foi um homem muito santo e muito digno de confiança, uma vez que seria o esposo da mãe de Jesus? Eu acho assim, duvidar É difícil. é difícil, É difícil. mas me recorda ao pensar que existe a graça de Estado, né? A tudo que Deus confia, Ele confia a graça de Estado. E foi confiada a São José essa graça de Estado, que em nenhum momento, vamos dizer, diminuiu ou retirou a sua humanidade, as suas limitações. Isso a gente percebe ao ler a palavra, né? Mas existe uma graça de Estado. É como ainda agora eu comentei. São José era figura extremamente humana, porque ele nasceu com pecado, Exatamente. que morou lá, casou com a Virgem Maria, criou Jesus. Então, não teve homem nesse mundo que teve maior, vamos dizer, intimidade. E para que isso acontecer, também aconteceu a graça de Estado. Existiu uma graça sobre ele, uma graça sobrenatural, porque a palavra mostra, ele tinha suas limitações. Então, olhar para essa frase, além de reconhecer quem é São José, sim, santo, muito santo. Inclusive, muitos não sabem, mas eu não sei, eu estou no meio aqui em Portugal, mas eu acredito também, nas igrejas, é pedido que tenha em toda igreja uma imagem de São José também, assim como Nossa Senhora de São José. E assim, a igreja não diz que um santo, Santa Teresinha é mais santa do que Dom Bosco, do que São Francisco. Isso não existe, santo é santo. Mas a igreja reconhece que São José é assim, vamos dizer, é o santo dos santos, é um santo por causa dessa... Nossa Senhora, porque ele sempre São José. depois, assim, todos são santos, mas pode dizer que depois Nossa Senhora, São José está ali. São José. É que ele participou no plano salvífico de Deus para a É humanidade. aquilo que eu estava a dizer no início. Ele não escolheu escolher ser o pai adotivo. Deus escolheu ele. Tu vais cuidar do meu filho. Ele já nasceu com essa designação. Deus escolheu ele. E isso é espetacular, é muito bonito. De que forma é que São José é um presente da Igreja aos operários? Como é que eu posso explicar isso? São José é só nós seguirmos o exemplo dele. É trabalhar com dignidade, sempre com dignidade, ser honesto naquilo que nós fazemos, independentemente de qual for o trabalho. Todo trabalho é trabalho santo, porque Deus deu-nos o trabalho como a forma da nossa redenção, de nós corrigirmos, de nós chegarmos até Ele. Então, São José é esse modelo, é esse exemplo. Exemplo do homem trabalhador, exemplo do homem, de um pai de família cuidadoso. E eu acho que isso, para qualquer um trabalhador, deve levar sempre São José como modelo. Eu vejo que São José, ele trabalhou e amou. Ele verdade. Porque São José não subiu ao monte para proclamar a palavra, ele não foi, ele não saiu dizendo aos cantos, como eu falei ainda há pouco, nós conversamos, é o silêncio. São José trabalhou e amou. Qual foi a missão dele? Trabalhar na carpintaria, naqueles anos que teve com Jesus, e dar o sustento para a família, para Jesus. Então, o que ele fez? Ele fez exatamente o que nós precisamos, somos chamados a viver hoje e diariamente e sempre até Jesus voltar. E o nosso programa já está a chegar ao fim. Foi rápido. Muito rápido. E muito agradável aqui o programa inteiro de Pequeno Almoço, maravilha. Parecia que estávamos em casa mesmo. Uma mensagem para quem está lá em casa que nos acompanha diariamente. Olha, o que eu diria é, você que nos acompanhou nesse pequeno almoço, se você ainda não fez a experiência com esse santo trabalhador, mas primeiramente um santo que ama, que amou e que nos ensina a viver esse amor de doação, o amor paterno, familiar, que nos ensina a ser pai, mas também nos ensina a como agir como filho, não perca essa oportunidade de buscar, de criar a intimidade com São José. É um santo do silêncio, um santo discreto. Talvez você assim tenha dificuldade de entrar nessa mística, porque é preciso discrição e silêncio.
mas assim, não perca. É única. Santa Teresa d'Ávila fala assim, sabe? A um santo eu peço isso, outro santo eu peço isso, mas para São José pode ser tudo. É tudo. Né? Irmão André, São Irmão André, que construiu, foi por ele que construiu o santuário no Canadá, num livrinho dele que fala os milagres, né? Chegou um momento, uma senhora apresentou, o filho apresentou a mãe, eu não lembro se era a mãe ou o pai, que estava com problemas físicos, e o irmão André, na sua simplicidade, estava simplesmente limpando o chão. E alguns procuravam ver, porque o irmão André reza, faz milagre. E ele falou assim, ok, tá bem, pode ir. E quando ele foi, a mãe ou o pai, não lembro, foi voltando ao normal fisicamente. E ele voltou para o que você fez? Eu só pedi para São José. Então é isso mesmo. Comecem. Eu vivi uma experiência muito forte e nunca mais deixei de fazê-lo. É a trintena São José. Experimente fazer essa trintena você lá em casa e tem essa relação mais íntima, mais próximo de São José e vê que realmente funciona e que ele nos atende. E assim terminamos o nosso programa. Agradeço a vossa presença aqui tão boa e descontraída no nosso programa. Obrigado. Posso ouvir mais vezes. E assim que está aí em casa, que você possa cultivar a sua devoção a São José, que é tão importante e que o Papa Francisco também nos veio mostrar essa importância de termos essa devoção e de contarmos sempre com o auxílio de São José. São José também foi um adorador, porque Jesus estava ali com ele, ele podia adorar ali em espírito e em verdade. Então o convido a já seguir, a não desligar a televisão, a ficar para a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, que você possa ter esse coração adorador como São José, adorar no silêncio, adorar em espírito e em verdade. Continua com a nossa programação, saiba que pode ver este programa no YouTube. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.